Boa noite, Brasil! Estamos ao vivo com mais um programa Liderança News. Nessa quarta-feira, dia 24 de novembro, estamos já bem pertinho do final do ano, né, gente? E aqui, novamente, compartilhando conteúdos relevantes para aqueles que querem desenvolver carreira, galgar posições melhores dentro da estrutura de uma empresa de segurança privada. E, como sempre, a minha companheira de todas as quartas-feiras, Roberta Assis, diretamente de Ribeirão Preto. Muito boa noite, Roberta. Tudo bem contigo? Boa noite a todos. Boa noite aí, o pessoal está entrando aqui no nosso programa, viu, Wagner? Boa noite para o Eduardo Ramos, Cavoto Antônio, né? Estamos aqui, o pessoal está entrando para assistir um tema hoje interessantíssimo, né? Está entrando aqui Gerson Batista. É um prazer estar essa noite novamente com vocês, estar aqui fazendo esse programa com você, Wagner, e falando ainda mais, né, de um tema, né, técnicas para desenvolvimento de equipes. Eu imagino aí, né, o pessoal que está aqui nos assistindo, quantos problemas às vezes enfrentam no dia a dia das suas equipes, né? Ainda mais quando o trabalho duplica, o trabalho aumenta, a equipe começa a sofrer pressão para dar resultado ou para atender bem o cliente, mesmo com a demanda grande. Então, assim, eu acho que esse tema vai ajudar muita gente, né, Wagner? Roberta, tenho certeza que sim. Tenho certeza que as pessoas vão poder aproveitar, muitos colegas que estão aqui assistindo o nosso conteúdo, e também para aqueles que estão iniciando, né, o acompanhamento agora do programa Liderança News. Todos os conteúdos são planejados, eles fazem parte de uma sequência, né, Roberta? Eles Sim. fazem parte de uma sequência, então os conteúdos estão encaixados para você poder desenvolver expertise, habilidade suficiente para pôr em prática amanhã, né, quando você vai somando os bloquinhos de conteúdos que a gente tem preparado para vocês. E eu estou muito animado, Roberta, com o conteúdo de hoje, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. E, na verdade, o que nós vamos fazer hoje é construir esses bloquinhos com que a gente já trouxe, né, Roberta? Sim, de uma maneira prática, simples, para que você possa aplicar amanhã, não é depois do mês que vem, o ano que vem, é amanhã, na sua rotina de trabalho. É isso, né, Roberta? Sem dúvida, Wagner. E olha, o pessoal aí que está entrando, não esquece de dar aí o nosso, né, o like, de curtir o nosso canal, né, e também para poder receber, né, os temas dos próximos programas, que a cada quarta-feira um tema novo, mas é todo aí interligado à liderança, né, para desenvolver líderes, equipes, né, teremos aí convidados especiais aí que vem pela frente também. Então, pessoal, dá o like, curte aí o nosso canal, e hoje esse tema nós vamos aí verificar, e até gostaria de perguntar para todos vocês, quem está passando por alguns problemas com a sua equipe? Está sentindo a equipe aí meio que desmotivada ou cansada? Ou será que uma das pessoas da equipe está aí num desânimo que pode estar aí também incentivando os outros a ficarem dessa forma? Pessoal, pode ir colocando aí esses comentários, que é muito importante, até porque nós vamos falar sobre vários itens interligados a esse desenvolvimento de equipe, né? E eu tenho certeza que vários estão passando por essas situações, não é, Wagner? Com certeza, Roberta. Esses temas ajudam muito. E está aqui também o Marcos Correia, que chegou lá do Distrito Federal de Paranoá. J. Simone Ribeiro está conosco. Muito obrigado, viu, J. Simone. Márcio Teles, Gerson Batista, o Cavotão de Rio Claro, um dos caras mais conhecidos de Rio Claro na segurança privada. Muito boa noite, viu, Cavoto? Obrigado por você estar aí. E se vocês puderem, compartilhem, gente, esse conteúdo, né? Compartilhem nas suas redes sociais, deixa o seu like, como a Roberta falou, se inscreve no canal, porque isso é uma maneira da gente entender se vocês estão gostando do conteúdo e até para a gente saber aí quais são os interesses de vocês para os próximos temas também, né, Roberta Assis? Sim, isso pronto, mesmo. Roberta, vamos começar?
Vamos lá. Vamos começar a construir o programa Liderança News de hoje, junto com essa turma aqui? Vamos lá. Então, vamos lá. Roberto, eu vou começar contando uma história, né, para o pessoal. Uma história que com certeza vai dar base aqui para o nosso conteúdo, tá? E era uma vez, vou começar com aquele famoso era uma vez. Era uma vez. Né? Era uma vez, mas isso não é conto de pescador, não, isso aconteceu. Pessoal, é muito interessante, né? A gente preparou um conteúdo para vocês, né, que se chama Técnicas para Desenvolver Equipes. Desenvolver equipes de trabalho é uma das coisas mais importantes que o líder precisa fazer no seu dia a dia, por inúmeros motivos. Inúmeros motivos. Para resultado, para performance, para promoção, para formação de novos líderes. Então, tem muitas atividades que estão aí interligadas quando a gente fala de desenvolvimento de equipes. É um dos temas mais importantes. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, de como eu, na prática, fiz isso, e a Roberta vai me ajudar aqui, ela vai complementar, vai trazer os insights, né? E eu vou falar para vocês como eu desenvolvi várias equipes de trabalho nesses anos, desde lá do início, antes da segurança privada, e algumas coisas que eu fazia intuitivamente, não tinha certeza absoluta, né, de como fazer aquilo, mas eu via que estava dando certo. E quando dava certo, eu continuava fazendo. Então, primeiro passo, gente, primeiro passo para você, líder, que está aí à frente de uma equipe e precisa, obrigatoriamente, desenvolver as suas equipes de trabalho. Então, o primeiro passo, anota aí, se alguém, né, pode pegar um caderninho, né, Roberta, uma folha, um papelzinho, é consultoria da Roberta Assis e do Wagner Ferreira, de grátis, para você, hoje aí, então não perde. Mas vamos lá. Primeiro passo, gente. Essa fórmula dá certo. Ela já foi repetida várias e várias e várias vezes e ela dá certo. Porque você concorda que tem pessoas boas e pessoas que não estão tão dispostas assim aqui e aí onde você está? Então você concorda que tem pessoas que são mais motivadas para o resultado aí na sua cidade e aqui também? Então, se dá certo aqui, e essas pessoas são as mesmas, ninguém está falando de um extraterrestre aqui, com certeza vai dar certo para você. Primeiro passo. As pessoas precisam se sentir importantes e parte de algo. E como que eu fiz, como que eu fazia, como que eu faço até hoje para conseguir envolver a equipe? A Roberta vai me complementar já já. Gente, muitas vezes eu ia no posto de trabalho, eu já sabia qual era a função dele, muitas vezes eu já sabia qual era o processo que ele teria que realizar, outras vezes não, tá? Mas numa boa parte das vezes eu já sabia, até porque, por exemplo, você tem um contrato de segurança privada, um posto de portaria ou de vigilância, por exemplo, e você troca o profissional, por qualquer motivo. Então, saiu o profissional A, entrou o profissional B. Você precisa desenvolver isso com o profissional A, que estava lá, que você já fez provavelmente, e vai precisar desenvolver esse conteúdo, esse relacionamento com o profissional B. Até aí, tudo bem? Você concorda que você já sabe qual é o processo que ele realiza? Mas você precisa chegar lá e perguntar para ele. Então, por exemplo, Pedrinho, e aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Cara, eu vi você, né, dando baixa aí no computador, naquela informação. O que é isso que você faz? O que é isso que você faz? E ele vai te contar. Muitas vezes eu já sabia, eu já tinha visto fazer aquilo várias vezes. Mas o fato de você perguntar para essa pessoa e ela perceber que você está interessado no trabalho dela, faz toda a diferença. E aí eu quero convidar você a fazer esse exercício já amanhã. Pergunte para um colaborador, para alguém da sua equipe, alguém que você nunca tenha perguntado isso, ou mesmo que você já tenha perguntado, pergunte algo diferente dessa vez. Por exemplo, eu tenho um mapa aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas eu tenho um mapa mundi aqui. Né? Então, de repente, vamos supor que esse mapa mundi está contextualizado com o trabalho. Vou falar, por exemplo, Roberto, eu não tinha percebido isso aqui. Cara, para que serve? Para que o pessoal usa esse mapa aqui?
Cara, qualquer pergunta desse tipo, você começa a envolver a equipe diferente, porque as pessoas precisam se sentir importantes no que fazem e elas precisam sentir que elas fazem parte de algo que está acontecendo ali. Concorda, Roberta Cis? Sim, sim, concordo plenamente, né? É isso que o Wagner está falando, realmente, né? Nós chamamos aí que é uma técnica, né? De se colocar no lugar da pessoa, né? Imaginem vocês que hoje vocês podem ser líderes, né? Mas antes vocês eram aí das equipes e às vezes olhavam para os seus líderes, para os seus gerentes e se perguntavam: será que ele está me enxergando? Será que ele está vendo o que eu estou fazendo, o esforço que eu tenho feito nas minhas atividades? E é algo, né, conforme até o Wagner falou, é algo tão simples, mas que dá muita diferença no desenvolvimento e na motivação dessa pessoa, tá? Porque a partir do momento em que ela sente que o líder está olhando a atividade dela, ou está ouvindo a opinião dela, né? Ela está vendo que ela não é mais um número, tá? Então, eu acho que é principalmente isso. É olhar as pessoas das equipes, né? E mostrar, olha, você, João, José, né? Vocês não são só mais um número dentro de uma empresa. Eu sei exatamente quem é o José e o que ele faz e como ele trabalha. Eu sei como que o João trabalha. E a partir do momento que o líder faz isso, ele pergunta e ele sabe detalhes, ele aos poucos, ele vai pegando esses detalhes e vai mostrando, né, para essa equipe. Vai mostrando que, eu sei que o João, ele faz bem a atividade A e toda hora eu falo isso para ele. Então, ele está se sentindo realmente valorizado, tá? Então, esse sentimento, eu estou vendo aqui que o Marcelo Pires está colocando, né, nos comentários, gera engajamento, pertencimento, envolvimento. É exatamente isso, né? Quando a pessoa está numa empresa em que ela está vendo que as atividades dela são essenciais para o dia a dia, né? Isso faz com que ela vá trabalhar melhor, tá? Então, até dando um exemplo prático também disso, né, Wagner? Às vezes as pessoas olham as suas atividades e falam que não, mas o que eu faço aqui todo mundo faz, né? Eu falo assim, eu trabalhei numa empresa de coleta urbana, né? Que tinham coletores de lixo, etc. E muitas pessoas, às vezes, eles mesmos se sentiam desvalorizados por fazer essa atividade. Até que um líder chegou na equipe, exatamente foi isso que aconteceu, e falou: você acha que a sua atividade não é importante? Imaginem vocês uma cidade ficar um dia sem uma coleta urbana, sem a coleta de lixo, tá? E isso foi falado para eles. Aí eles falaram: nossa, aí ninguém consegue, né, conviver num ambiente desse. Aí foi onde nós voltamos e falamos o quê? Tá vendo como a sua atividade é importante para todo mundo? Tá? Então, será que vocês estão falando isso para suas equipes? Estão demonstrando o quanto a atividade deles é importante e o impacto negativo se ela não for realizada? Porque eles só vão entender o valor da atividade deles quando eles pensarem o quê? Se essa atividade não existisse, hein, Wagner, como que seria? Como será que seria se não existisse aí a parte de vigilantes, porteiros, a parte de limpeza, né? Vamos imaginar se essas atividades não existissem no nosso dia a dia, não é? Nossa, nós teríamos um caos completo, né? Porque não é, né? Nós sabemos que a segurança privada e os facilities, né? Todas as funções que estão agregadas aí aos serviços, elas fazem grande diferença na vida das pessoas no dia a dia, não só do cliente que contratou o serviço, mas de todas as pessoas que utilizam o sistema, né, Roberta? Então, realmente, sim, esse que você trouxe é o ponto número 2, é exatamente o passo número 2, né, após você já ter envolvido essa pessoa e ter mostrado para ela que ela existe, como você falou, Roberta. Ela existe porque, Roberta, você concorda que, às vezes,
um supervisor, um líder, não importa a cargo, tá? Mas um líder de equipe, ele está sempre muito ocupado com várias coisas, e às vezes ele está falando com a pessoa, mas ele está no telefone com alguém também, ele está falando com a pessoa, mas está ali já se preparando para sair, e muitas vezes né, esse profissional que está no posto de trabalho, ele fala, nossa, né, o meu supervisor é tão ocupado que não deu tempo nem, acho que ele nem prestou atenção, ele nem viu, ele nem sabe que eu estou aqui, que eu faço aqui, né? Então é uma forma de você mostrar para ele que ele está lá, como você falou, Roberto, né? Olha, eu sei que você está aí, eu sei o que você faz, né? Eu já notei que você faz bem. E o segundo passo, Roberta, é exatamente esse, de conscientizar, de trazer para ele a importância. Cara, eu imagino que se você não fizesse, não desse baixa nesses controles, se você não perguntasse isso que você pergunta quando a pessoa chega, se você não ligasse, ou se você não fizesse essa ronda desse jeito, eu imagino que seria bem mais difícil a rotina aqui. Esse é uma dica do passo 2, para você conscientizar, para que ele tenha uma relação exata do que é o trabalho dele, de qual é a função dele dentro do sistema que ele está trabalhando, e dessa palavra, né, Roberta, bastante usada, mas às vezes não tão bem assumidas, digamos assim, do propósito. Porque quando você sabe qual é o propósito, por que você está fazendo aquilo, como e por quê e para quem você está fazendo aquilo, tudo muda, né? Porque aí as dificuldades que vão existir naturalmente começam a ficar diminuídas porque você tem um propósito envolvido naquilo. Então, esse que a Roberta trouxe é o passo número 2 de você conscientizar que o trabalho dela faz a diferença para todas aquelas pessoas. E você pode dar exemplos, como eu disse aqui agora, como os que a Roberta falou, ou então pegar um carro, por exemplo, que esteja entrando, ou um vigilante que esteja fazendo uma vistoria num caminhão muito básico, né, Roberta? Todas as empresas, fala, cara, olha que importante. Ou para ele, né, ou para alguém, ou depois para ele, olha que importante. Poxa, eu imagino se o vigilante não fizesse essa vistoria, como que seriam os controles? O que poderia acontecer aqui? Porque vira um clichê, né, Roberta? Vai lá, abre o baú do caminhão, olha, tá tudo bem, fecha, já sai olhando para o outro lado, né? E aí a gente dá esse senso de importância para a atividade, e esse é o passo número 2, Roberta Assis. É isso aí, Wagner. E falando em propósito, né? Falando aí das técnicas, né? Uma das técnicas que nós usamos, né? É o quê? Perguntar à equipe, né? Isso é essencial. Chegar na sua equipe e perguntar. Primeiramente, qual é o propósito dessa pessoa? Qual é o propósito dela, tanto ali na vida profissional, quanto na vida pessoal? Aí você fala, mas isso é uma coisa importante? Sim, essencial, né? Toda pessoa tem que ter um propósito, né? E esse propósito tem que estar interligado com os valores da empresa. Imagine eu trabalhar numa empresa no qual o meu propósito não tem nada a ver com os valores, ou vão contra os valores da empresa, ou contra os meus valores como pessoa. Então, a primeira coisa, né, uma das técnicas que a gente aplica é o quê? Entender o propósito de cada profissional da equipe. Então, vamos sentar com cada um, vamos entender o propósito e o que ele realmente entende da atividade dele, né? Porque muitas vezes é o que o Wagner falou, muitas vezes a gente está no automático, né? Você está lá no automático, aí eu estou verificando quem entra, olho lá o caminhão para ver se tem alguma coisa. E aí, na sua cabeça, no teu dia a dia, como profissional aí da sua equipe, você olha e fala, nossa, eu faço a mesma coisa todo dia, e isso aqui não tem importância nenhuma. E o que está faltando para essa equipe se desenvolver? É esse líder mostrar realmente para essa pessoa, tá? E sentar com ela e falar, não, você não está apenas olhando o que entra, o que sai, né? Vamos entender aí a realidade da sua atividade, a importância dela. Será que nós, como os líderes, estamos mostrando essa importância ou estamos só ali cobrando e também só criticando a atividade da pessoa, só colocando o que está errado, mas foi mostrado o propósito e foi mostrado o correto para ele, né? Porque é muito fácil, né, Wagner, cobrar, jogar um monte de coisa, falar assim, não tá legal, mas será que nós colocamos todos os detalhes do jeito que é o legal mesmo, como é a maneira correta de ser feita?
Exatamente. Até por conta da pressão corporativa, né, Roberto? O mundo corporativo, ele é um mundo muito louco, onde tudo tem que acontecer muito rápido, o resultado é para ontem, né? E como é investido muito dinheiro, né, nos serviços de segurança privada, né, são investidos números altos, né, nos contratos. Então, o cliente, ele quer um resultado na hora daquele serviço, daquela compra que ele fez, daquele trabalho que foi contratado, né? Então, até por conta dessa pressão, muitas vezes o líder, ele deixa passar esses pequenos detalhes, mas são justamente esses detalhes que fazem toda a diferença, por mais básicos que eles possam parecer. Né? Porque alguns amigos podem estar assistindo aqui essa live e falar, pô, isso aí não tem nada a ver, eu acho que isso aí não funciona. Faça o teste, meu querido. Vai lá e testa. Tudo é teste, né? Esse modelo, né, eu tenho aplicado, o Roberto também, né, em inúmeras equipes, com ótimos resultados, né? A gente conversa com pessoas que trabalhamos há 10 anos atrás, e ainda atividades que fizemos juntos, por conta desse passo a passo, ainda reverberam até hoje, é lembrado, é comentado por funcionários, por clientes, por líderes. Então, essa é a marca de que esse passo a passo dá certo. E é claro, né, Roberta, não é amanhã. Então, na segunda eu faço isso, na terça eu faço o número 2, na quarta eu faço o número 3. Não é bem assim, né? Isso é realmente um processo que, a depender do nível que está o relacionamento seu ou da equipe, da liderança com a equipe, que você vai poder dimensionar. Se o passo número 1, né, vai demorar um pouco mais de tempo, ele vai ser estendido um pouco mais de tempo, ou o número 2, de repente, que é o propósito, é a pessoa entender a relação de trabalho ali, a função dela, né? Se é esse passo que vai levar um pouco mais de tempo, mas é um processo que você vai construindo e depois de alguns dias, de alguns meses, de algumas semanas, você já vai poder sentir o resultado. E eu tenho certeza disso, porque eu aplico, o Roberto Assis também aplica, e os resultados são nítidos, né, Roberto? Sim. Eu, como consultora de RH, né, dou consultoria em várias empresas, e eu faço todo esse desenvolvimento de equipes. E às vezes o que nós achamos, né, Wagner, que é tão básico, é o básico que, se não for feito, vai ser aí, vamos dizer aí, um grande problema que vai estourar, tá? Então, assim, eu trabalho consultoria em várias empresas e uma coisa também importante é o quê? Será que nós, como líderes, também estamos dando abertura para a nossa equipe expor o que está acontecendo? Né? A equipe está se sentindo acolhida pelo seu líder para ela chegar e falar um problema que está acontecendo no dia a dia, ou ela tem medo de falar as coisas? Né? Então, essa semana mesmo eu fui em uma empresa, Wagner, exatamente o quê? Para ouvir um a um. E o que é interessante, e às vezes eu nem vou na empresa, às vezes pelo meu WhatsApp, eles mesmos mandam, Roberta, como eu tenho liberdade de falar com você, eu preciso expor algo que está acontecendo. Então, isso é super importante, né, Wagner? Então, vocês que estão nos assistindo aqui, será que a sua equipe está chegando em vocês para falar o que está acontecendo antes do problema estourar? Ou será que a bomba estoura e você é o último a saber? Então, uma técnica que é usada, que também aí eu tenho feito muito, é essa técnica de aproximação da sua equipe, de abertura. Eles só me procuraram porque eles sentiram a vontade para falar isso. E aí eu falo, quando você dá essa abertura, eles vão expor os problemas e vai dar tempo de resolver, né, Wagner? Quando você não expõe, o que vai acontecer? O problema vai estourar e você só vai saber a hora que o seu cliente estiver reclamando, né, da prestação de serviços, né? Então, a abertura nesse sentido é essencial. E essa pessoa que veio e falou comigo essa semana, ela falou uma série de fatores que estavam acontecendo lá e que imediatamente eu, como RH, em conjunto com a gerência e a diretoria, fomos lá conversar com cada um para averiguar e para ajudar e para resolver, tá? Mas isso pôde ser desenvolvido porque eles se sentiram acolhidos e sentiram que eles poderiam falar. Será que eles estão fazendo isso?
Ou será que você está travando tanto a sua equipe que eles estão com medo e vão guardar tudo para eles? Porque aí é muito pior, não é, Wagner? Ah, com certeza, né, Roberto? Eu acho que se as pessoas... Esse item vai aparecer aqui já já novamente, né? Mas se as pessoas não tiverem confiança no líder a ponto de conseguirem se abrir com ele, olha, o trabalho está em grande parte comprometido, né? Porque é normal que tenham determinados conflitos, determinados ajustes para se fazer numa equipe, né? E tanto do líder para a equipe quanto da equipe para o líder, precisa haver essa reciprocidade e confiança de que você pode expor, né, essa necessidade, porque será resolvido da melhor maneira possível, né, Roberta? Roberta, eu também não queria deixar passar, está aqui o Eduardo, que chegou agora há pouco conosco, já está colocando aqui no chat algumas perguntas. O Douglas Carreteiro, diretamente de Campinas, muito obrigado, Douglas. A Adriana Liberato está sempre aqui conosco, boa noite, Adriana. Ricardo Valentim, Juliano Barbosa, lá de Salvador, Bahia. Meu gerente, Marcelo Pires, muito obrigado, boa noite, Marcelo. E eu não vou contar, mas no chat já tem o nosso próximo convidado, Roberta Assis. Já está aqui no chat, mas eu não vou falar quem é, mas de repente vocês vão notar durante a apresentação aí que o nosso próximo convidado já está aqui no chat participando conosco. E também o professor Anderson Maia chegou bem cedinho aqui, já deixou o seu boa noite. Obrigado, professor Anderson Maia, pela presença lá de Jundiaí. Roberta, também estamos no mês, né, de novembro, né, finalizando, um mês que falamos muito das campanhas, né, principalmente da campanha contra o câncer, né, de próstata, o câncer masculino. Então, sempre é bom lembrar. Nunca é demais, né, Roberta? Cuidado. Né? Esses dias nós estávamos conversando lá na empresa e eu falei para o pessoal, olha, já estou com vontade de ir lá visitar o doutor, né? Então, é muito importante que todos nós, né, cuidemos aí da saúde. É importante fazer os exames preventivos, principalmente, né, Roberta? E dar um alô aí geral para a família, né? Nunca é demais, né? Não podemos ficar com esse preconceito, com essa coisa, né, de homem, não vou. É importantíssimo passar ao médico. Não é verdade, Roberta Assis? Sim, né? Vamos alertar aí os pais, os avós, irmãos, né? Para que todos aí estejam sempre fazendo a prevenção, né? Com a prevenção, nós sabemos aí que nós estamos salvando vidas, né? Então, não vamos esquecer de fazer esses exames, pessoal, sem vergonha, sem preconceito. A vida vale mais do que tudo isso, sem dúvida. Roberto, tem uma pessoa aqui no nosso chat que deixou aqui, ó, sou eu, Wagner Ferreira. Deixou uma pergunta aí, ó. Será? Vamos ver se o pessoal descobre aí quem é o nosso próximo convidado que está aqui no chat conosco. E não deixem aí, pessoal, de dar um like, deixar o like, né? Até o Douglas está lembrando aqui, ó. Deixa o like, galera, e se inscreva aí no canal, que é uma maneira de nós entendermos se você está gostando do conteúdo, né? E é um incentivo para que a gente continue mais vezes aqui trazendo assuntos importantes para vocês. Roberta, vamos agora para o passo número 3? Vamos lá. Só lembrando, é uma construção, é um bloquinho após o outro. Então, a partir do momento que você já demonstrou para a equipe, já envolveu senso de pertencimento, você está comigo, está no meu grupo, seu trabalho é importante, e você percebe que ela já começou a fazer, tá? Nós estamos partindo do princípio que as coisas estão funcionando. Né? Então, você já lá, mesmo já sabendo do trabalho, você vai lá e pergunta como ele faz, por que ele faz, você explica para ele quão é importante o trabalho dele, e aí ele vem tomando uma consciência maior do que ele precisa fazer, né, no dia a dia. Então, no passo número 3, quando o profissional está seguindo o caminho, quando você está construindo junto esse caminho com ele, você começa a delegar uma tarefa para ele, que na verdade é a tarefa que ele já faz, mas você vai envolvê-lo da seguinte forma, você vai falar assim, por exemplo, Roberto, olha, né, já entendemos aqui que você faz bem esse trabalho, a gente já sabe que isso é importante para o cliente, a gente já sabe que o RH sempre pergunta dessas informações, a gente já sabe que quando você dá baixa aí, isso conecta lá com a central num outro país, e essa informação já chega lá. Então, a gente já sabe de tudo isso. Agora, eu preciso te pedir uma coisa. Você fica responsável para mim
por essa atividade? Você olha para mim todos os dias esse checklist, você cuida para mim dessa planilha, você cuida para mim desse relatório, dessa abertura de e-mail, para que seja sempre perfeito o procedimento, porque você viu quantas pessoas são beneficiadas com o seu trabalho? Você cuida para mim disso? Roberta Assis, isso tem um poder fenomenal, que eu gostaria muito que os amigos aqui aplicassem, né, amanhã já no seu posto de trabalho, entre amigos, entre companheiros, entre liderança e equipe, porque dá muito resultado, Roberta. A pessoa já sabe que ela é importante, lá que o trabalho dela é importante, você já envolveu ela no time, né, sentimento de importância, né, e de coletividade, e aí ela já está fazendo bem o trabalho, e aí você começa a delegar para que ela cuide daquela atividade todos os dias para você. Isso. Roberta, chance de dar errado isso, Roberta? De jeito nenhum, né? Na verdade, o que nós temos que aprender, né, é o que, gente? O que é delegar, né? Então, delegar, pessoal, não é delargar, tá? Não é delargar, você passar atividade, não orientar nada e falar, olha, se vira. Não é isso, tá? Nós estamos falando em delegação. Então, qual o passo a passo para ser feita uma boa delegação e por que é importante? Imaginem vocês se os líderes, né, não delegassem nada, se eles ficassem segurando tudo na mão dele, a empresa não se desenvolve. Né? Se eu tenho um gestor, eu tenho uma equipe inteira para fazer atividade, e esse gestor segura tudo, né? Então, quer dizer, primeiro ele vai perder o controle, ele não vai fazer bem, e os problemas vão estourar. Então, vamos anotar aí no caderninho, gente, como fazer bem uma delegação, né? Que são técnicas usadas há muito tempo, tanto eu quanto o Wagner aplicamos essas técnicas de delegação no dia a dia. Primeira coisa, tá? Se você vai delegar uma atividade, né? Lembrem-se que aquela pessoa que vai começar a fazer, ela pode ter até uma noção do como tem que ser feito. Mas você vai delegar, você vai ensinar do zero, o passo a passo, tá? Então, as empresas, né, que tem ali um processo escrito, um fluxograma que tem lá, passo a passo, olha, primeiro você faz atividade A, se der algum problema, você faz isso, se não der isso, tem que colocar para essa pessoa detalhes, como se ela nunca tivesse feito aquela atividade. Como se vamos supor que eu estou entrando hoje na sua empresa, e eu estou lá começando a adquirir as atividades para fazer. Você, como gestor, tem que me ensinar como se eu nunca tivesse feito aquilo. Até porque as empresas têm meios diferentes de fazer as tarefas. Então, tenha por escrito, tá? A atividade, um passo a passo. Nossa, Alberta, não tem passo a passo de nada. E aí eu falo para vocês, isso é essencial em técnicas de delegação. Às vezes vocês vão falar, dá muito trabalho fazer isso. Dá trabalho uma vez. Mas depois, pelo contrário, vai economizar muito o seu tempo. Imagine se você não tem tudo escrito, o que é para fazer, e hoje você sai da empresa e fica tudo assim. Era só a Roberta que fazia isso. Ninguém sabe como começar. Gente, isso não pode mais acontecer. Por isso que todas as empresas, antes até da delegação, escrevem o passo a passo das atividades. Aí, você vai escrever uma vez, vai dar trabalho, mas depois, todo mundo que entrar, você vai pegar aquele passo a passo. Olha, é dessa forma, explica, não é só entregar o passo a passo, explica, tira dúvida. E quando você delega, isso não quer dizer que você não vai controlar, tá? Você vai delegar atividade, orientar, vai dar o prazo, o pessoal tem que colocar prazo para fazer cada atividade, porque você deixar largado, a pessoa vai te entregar a hora que ela quer, então coloque prazo, e você como gestor vai controlar.
Gente, mas é controlar, não é fazer, né? Se o funcionário vier com dúvida, você vai tirar a dúvida, mas você não vai fazer. O maior pecado é o quê? A pessoa vem, funcionário vem, eu não consigo fazer isso. Então daí que eu faço. Pronto, você acabou com a delegação, tá? Não é fazer por ele. Qual que é a sua dúvida? É nesse ponto aqui. Então peraí. Nesse ponto você vai fazer desse jeito, ok? Alguma dúvida a mais? Não. Então, pode ir lá fazer que eu sei que vai dar certo. Então, passo a passo das técnicas de delegação. Ter por escrito a maneira correta de fazer, porque se a pessoa esquecer, ela pode se orientar, mas dá abertura para perguntar dúvidas, dá prazo para que isso seja feito, e de vez em quando chegar na pessoa, mesmo que o prazo ainda não venceu, e se mostrar ali proativo. Tá dando tudo certo? Tem alguma dúvida? Não, tá dando tudo certo sim, vou te entregar conforme solicitado. Ótimo. Você delegou corretamente, tá? Se um desses passos for quebrado, você quebra a delegação, tá? Então, vocês estão vendo que não é porque você delegou que você abandonou, tá? Então, aprendam muito sobre essa parte da delegação. Exatamente isso, Roberta Assis. E eu vou, como você falou, em quebrar o passo a passo da delegação, eu vou quebrar o protocolo nessa noite, mas eu preciso fazer isso. Deixa eu ver o lado certo aqui, ó. Vocês estão vendo ali? Né? Estão vendo ali o bonequinho ali, ó? Não sei se vocês viram que colocou no chat aí, ó, Vitor Ferreira, né? Ele tá bem ali. Olha aqui, filho, ó. Dá um tchauzinho pro pessoal. Lá, que graça, tá participando. Não, pois é, ele escreveu, olha só, né? Ele escreveu aqui no chat, eu não sabia, obviamente, que ele ia escrever isso, ele apareceu aqui e escreveu, eu sou sempre convidado, mas eu não apareço, né, pai? Olha lá o orgulho do pai, hein? Pois é, mas ele é um dos meus ouvintes cativos, está sempre aqui, né, ouvindo que o pai está conversando, e depois me pergunta coisas, faz comentários, é um menino super inteligente. Né? Obrigado, viu, filho, de você estar aqui ouvindo. Parabéns, Wagner, pelo filhão. Legal, gente. Então, vamos lá. Continuando, Roberta, foi incrível, né? A Camila está aqui também. Camila, boa noite, viu? Não falei com você ainda, mas está devidamente registrada. Camila Lima, boa noite. Roberta, é o seguinte, né? Esse passo, né, que nós comentamos aqui, da delegação, é extremamente importante, né? Porque esse é o cerne, né, do desenvolvimento que a gente está propondo aqui, é o cerne. Né, as pessoas precisam aprender a desenvolver a atividade sozinhas, né, com acompanhamento, óbvio, né, que nós vamos falar já. Mas a delegação, ela é muito importante para qualquer desenvolvimento que se pense a nível de equipe, né? E você, Roberta, já trouxe para nós, né, o número 4 na sua fala, você já trouxe, porque delegar não é simplesmente entregar, né, e esquecer, como você já colocou. Então, quando você está construindo, lembrando, nós estamos construindo um cenário aqui, né? Sim. Você já envolveu o colaborador, ele já sabe que é importante, ele está fazendo certinho, aí você envolveu ele um pouquinho mais que você pediu para ele, né? Você delegou para ele, cara, cuida disso para mim. Essa palavra, cuida disso para mim, Roberta, tem um peso, um impacto tão gigantesco, e eu venho aplicando isso constantemente, que a pessoa vai ficar constrangida, Roberta, de depois, o dia que você for perguntar, ela fica constrangida de falar que falhou, de falar não, não de falar, né, mas de não ter feito adequadamente, não ter cuidado daquilo como poderia ter cuidado, ela vai ficar até constrangida. Por isso, eu tenho certeza que ela vai cumprir fielmente aquilo, porque ela já está envolvida no processo. Então, é muito poderoso isso. E, por óbvio, o número 4, que você já nos trouxe, já nos adiantou, é o acompanhamento. Então, todas as vezes que você vai chegar no posto de serviço, ao invés de você ter que fiscalizar, ao invés de você ter que cobrar, porque quando você está nesse passo de ter que cobrar, muitas vezes você nota o quê? Que as pessoas não fizeram. Pô, mas eu não pedi para fazer isso aqui. Poxa, mas por que ninguém fez? Pô, mas ninguém olhou lá o computador. Pô, mas não viram o e-mail. Né? Então, quando você está nesse passo de cobrar, todos esses passos anteriores, eles não estão construídos. Né, Roberta? E como você falou, parece que dá mais trabalho, e de fato, no início, vai precisar
de uma desenvoltura sua um pouco maior com a equipe, mas você vai ver que vai ficando mais fácil o processo. E as pessoas mesmo do ambiente, elas vão interagindo de uma certa forma com as outras pessoas, que todo mundo tende a começar a fazer igual. Então, você vai lá e, ao invés de você ter que cobrar se a pessoa preencheu a planilha, se ela fez a ronda, se ela registrou, se ela fez o relatório, você começa a dar acompanhamento, ao invés de ter cobrado. Aí você vai pedir, você vai chegar lá e falar assim, cara, e aquele relatório lá, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá. Mostra aí para mim como é que você tem feito os últimos dias aí. Né? Com essa empolgação, até com esse ânimo, né? Porque eu falando aqui, eu me empolgo tanto para falar que parece que eu estou realmente, de fato, revivendo, né? Mostra aí para mim, cara, como é que ficou aquela planilha que eu te pedi? E a ronda, como é que tá? Tá com o relatório? Vamos ver o relatório, vamos ver se saiu certinho. Mas aí não é cobrando, é dando suporte para ele, mostrando, trazendo novamente, né, Roberta, a importância do processo. Então, Sim. Esse acompanhamento com essa roupagem, com essa característica, ele funciona muito melhor, né, do que aquela cobrança, que aí a pessoa só faz porque ela se sente obrigada a fazer, não é pelo envolvimento, né, Roberta? E esse tipo de acompanhamento funciona muito bem, eu garanto, e Roberta Assis, principalmente, assine embaixo aqui, né, Roberta? É isso aí. É fazer a pessoa se sentir importante, né, Wagner? Porque a partir do momento em que o líder ele soube delegar e ele passou a importância dessa tarefa que ele está delegando, imagine você como profissional. Você vai olhar e falar, nossa, ele está confiando em mim para fazer uma tarefa tão importante. Sinal de que eu sou importante na empresa, de que ele está vendo que eu sou de confiança, né? E que ele está valorizando aqui o meu esforço. Então, por isso que a maneira como isso é passado, que é delegado, é essencial, né? Não é mandar, não é aquele autoritarismo chato, é para você fazer assim, assim, assim. Não, né? A palavra que você usou, Wagner, foi importantíssima, né? Eu quero que você cuida disso para mim. E a hora que você vai delegar, você fala, olha, eu estou delegando essa atividade para você cuidar para mim, porque eu acredito no seu potencial, porque eu sei o potencial como profissional que você tem, por isso que eu vou te passar essa atividade tão importante. Olha a visão que você está passando para esse funcionário. Ele vai pegar isso com tanto carinho e com tanto comprometimento que ele vai fazer de tudo para dar certo e de tudo para entregar bem feito e ainda com aquele orgulho de estar fazendo. E não com aquele peso, mais uma coisa para fazer, né? É totalmente diferente. O Eduardo, Roberto, um pouquinho antes, ele comentou aqui no chat, né? Se as pessoas reagem ou mudam, né? Aí está um caso típico de que reagem positivamente, no melhor sentido da reação, e mudam. Né? Isso, gente, é extremamente aplicável, né? Esse passo a passo, né? Roberta, quanto que vale um coaching, né? Quanto que vale um coaching se a gente fosse cobrar da turminha aí para revelar todos esses segredos que eu gostaria que tivesse um Liderança News 20 anos, 15 anos atrás, para dar esse passo a passo tão organizadinho, né, Roberto? Então, inúmeras vezes testado, né? Sim. E já reformulado até dar certo, né? Quanto você cobraria, Roberta Assis? Olha, Wagner, você quer que eu fale mesmo aqui o valor da hora, mais ou menos, de uma hora de coaching aqui? Olha, essa menina está atendendo tanta gente em Ribeirão Preto, gente, que até para nós falarmos com ela durante o dia está difícil, que ela está sempre atendendo mais uma empresa, mais uma outra empresa, e parabéns, viu, Roberto? Seu trabalho é diferenciado, é especial. Obrigado por você estar aqui nessa News e contribuindo com nós todos, né? Todos nós aqui. Eu que agradeço, viu, Wagner? Mas assim, né, falando em valor mesmo, né, é claro que eu falo assim, o negócio não é nem o valor em dinheiro, mas é o valor que isso dá em resultado para o profissional, né? Então, assim, às vezes, quando a gente passa em sessões de mentoria, de coach, 200, 250 horas, mas o quanto isso vai fazer diferença para aquele líder, para aquela equipe, entendeu? E às vezes são 10 sessões
que vão transformar a carreira daquele gestor. 10 sessões são suficientes para fazer uma transformação de liderança aí, com todas as técnicas atuais que são desenvolvidas hoje aí pelos RHs, viu? E eu tenho aplicado muito, é o que você falou, a agenda está lotada, né, Wagner? Tá, graças a Deus, né, Roberta? E, gente, eu gosto sempre de desafiar vocês no melhor sentido da palavra, para que vocês pratiquem aquilo que vocês têm visto no Liderança News. Só que são anos de construção, né? Muitos erros que já foram corrigidos, aperfeiçoados, muitos acertos também, já experimentado com dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, para chegar ao ponto aqui, né, Roberta, de a gente expor publicamente, né, a nível Brasil, ou a nível de eternidade, porque na internet, né, daqui 50 anos, o pessoal vai estar ouvindo o que a gente falou hoje, muito provavelmente, né, se fosse algo que não desse certo, algo muito, muito louco, que nós inventamos da nossa cabeça, isso é ciência humana, né, isso dá certo. Tem pessoas, né, mais prontas para lidar com isso, tem pessoas menos prontas em todos os lugares. Tem aqui com a gente, tem aí com vocês, e o fato é que se você começar a construir isso tem um poder absurdo de resultados para todas as suas equipes e para você deixar o pessoal num nível diferenciado de entrega, e pode confiar, né? Pode confiar, porque isso aqui está amplamente testado, Roberta. Vamos para o número 5, Roberta? Vamos lá. Eu estou animado hoje, hein? Ó, o Wagner Araújo chegou aqui, nosso querido Wagner, né? Esteve falando conosco esses dias, né, Roberta? E vamos lá, deixa eu ver se chegou mais alguém novo aqui. O pessoal tá dando um alôzinho para você, viu, Vitor? Cumprimentando você. Boa noite, Vitão. Para cima, Vitão. Isso aí. Tá todo mundo falando aqui com você. Seja bem-vindo, Wagner. Falei bastante com ele. É um prazer ter você aqui conosco hoje, Wagner. Isso aí. Roberta, o passo número 5, né? Lembre-se, né? Todos aí, né? Lembrando que nós estamos falando de técnicas para desenvolvimento de equipes. Então, agora nós vamos para o passo número 5 e daqui a pouco eu vou entregar para vocês bonitinho os passos, tá? Então, número 5. Você já foi lá, você já delegou, cuida para mim, né, Roberto? Cuida disso para mim. Isso é muito poderoso. Você está dando acompanhamento, que é muito melhor do que cobrar, né? Então, você está acompanhando as pessoas, né? E elas estão ali te mostrando o que elas estão fazendo, daquilo que você pediu para que elas fizessem. E o próximo item é o feedback. Famoso, tem livros, né, Roberta? Livros escritos, sim, né, sobre feedback, né? E aí vem o feedback, mas aquele feedback onde você só precisa chegar lá e falar sim para ele, né? Antes de eu falar o número 5, você concorda que se você está colocando esse passo a passo na equipe, ele está funcionando, está dando resultado? Vocês concordam que o serviço já melhorou? Vocês concordam que as pessoas já observaram, já perceberam essa melhora? Então, se nós já estamos entregando esses processos melhores desenvolvidos, você vai lá e vai chegar para a sua equipe e falar, cara, acabei de sair da reunião. Supervisor, gerente, coordenador, participa de reunião, gente, diga aí para mim no chat, né, se vocês participam de reuniões com clientes, com diretores, com contratantes de serviço, né, ou com pessoas que você vai encontrar com usuários do serviço de segurança privada ou dos facilities, né? Então, você vai chegar lá para eles e vai falar assim, cara, acabei de sair de uma reunião e você não vai acreditar no que me falaram. Sabe aquela planilha? Nossa, o pessoal falou que está excelente. Olha, o pessoal falou que fez toda a diferença o jeito que você mudou, né? O jeito que você está organizando, a maneira com que você está enviando ou fazendo algo, o pessoal já sentiu o impacto lá dentro. Roberta Cis, o cara não vai caber dentro dele, Roberta Cis, vai ter que até dar uma segurada no rapaz, porque as pessoas gostam muito desse feedback, porque aí o ciclo do trabalho dela, de importância, de realização, ele começa a ter mais sentido, né, Roberta? Ele começa a ter sentido na cabeça da pessoa. Ela sabe que o trabalho dela, aquelas planilhas que às vezes a gente pensa que ninguém olha, aquelas planilhas que a gente envia, aquela ronda que a gente fez, aqueles controles, aquelas vistorias,
a gente às vezes acha que as pessoas não estão vendo, que ninguém pega aquilo para olhar. Então, ela começa a perceber que existe um ciclo de informações a partir do que ela desenvolve e que está sendo útil para alguém. Isso faz toda a diferença. E é óbvio que o feedback nem sempre será positivo, né? Muitas vezes, na maioria das vezes sim, mas, por exemplo, quando ele não for ainda, não chegou no nível que você gostaria, então você vai lá e vai falar basicamente a mesma coisa. Cara, eu participei de uma reunião, e olha lá, olha a diferença sutil, Roberta. Participei de uma reunião, você não vai acreditar no que eles falaram. Aí a pessoa, né, vai ficar naquela, o quê? Olha, já foi notada, já é notável a diferença dos nossos trabalhos, falta só mais um ajuste. O que você acha desse feedback, desse modelo de feedback, Roberta, né? Falta só mais um ajuste para ficar top, para ficar 100%, para a gente conseguir realmente entregar o trabalhinho ali que a gente está precisando entregar. É só mais um detalhe que precisa ser ajustado. Faz diferença, Roberta? Faz muita diferença, Wagner. Então, assim, até vou falar exatamente sobre isso, né? A técnica de como dar o feedback corretamente, né? Mas até antes de falar sobre feedback, eu vou responder o Douglas aqui, que ele falou, olha, quando delegamos uma atividade, somos responsáveis pelo resultado. Douglas, a partir do momento que você é o gestor e você está delegando, você está desenvolvendo a sua equipe, né? E você, sim, é o responsável pelo resultado da sua equipe, né? Se essa pessoa não se desempenhou bem, não fez bem uma atividade, é óbvio que nós vamos falar aqui do feedback, mas o responsável pelos resultados e por tudo que acontece com a equipe é o gestor, tá? Então, é ele que tem que estar, por isso que ele tem que delegar corretamente, ele tem que orientar, ele tem que treinar, porque essa pessoa, se ela for bem treinada e desenvolvida, ela vai dar um bom resultado, e isso é bom para você como líder. Se você não fizer isso corretamente, também você como líder vai pegar ali e falar, nossa, né, eu deveria ter desenvolvido ele melhor, acompanhado mais. Então, sim, os gestores são responsáveis pelo resultado, tá? Falando do feedback, né? Então, exatamente o que o Wagner falou. Como dar o feedback corretamente, tá? Primeiro passo, gente, primeiro passo dessa técnica. Mesmo se é um feedback negativo, não chegue na equipe ou na pessoa e já dê o feedback negativo de cara, entendeu? Ó, a sua atividade que você fez aqui não ficou boa, não era isso que eu queria e tá péssimo. Não é assim que você dá um feedback, tá? Para você dar um feedback, a técnica é, essa pessoa, né, ela tem os pontos positivos dela. Ela pode ter errado nessa atividade, mas ela tem uma série de qualidades em outras coisas que ela faz. Então, antes de falar o feedback negativo, fale primeiro dos pontos positivos que ela possui. Olha, José, você é um bom profissional, você realiza aqui atividade no seu dia a dia super bem, você está sempre aqui trabalhando em equipe, gosto bastante do seu comprometimento, né? Então, primeiro você está fazendo com que ele abra a guarda, tá? Com que ele se sinta bem. A hora que ele abrir a guarda, ele se sentir bem, aí você fala, olha, mas tem um detalhe, até como o Wagner falou, mas tem um detalhe na atividade que você fez hoje que precisa ser melhorado e deve ser feito assim, tá? Para ser feito assim, eu vou te ensinar para que você não tenha mais esse erro que aconteceu, ok? Mas conte com o meu apoio, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer super bem feito, tá? Então, olha o feedback. Primeiro, eu abri a guarda da pessoa falando os pontos positivos dela. Eu falei o negativo. Eu instruí como fazer corretamente. Eu perguntei se ele entendeu, tá? E aí, ok. Então, gente, se você começar já a dar o negativo, já falar no feedback negativo, o que acontece? Essa pessoa se fecha. Quando ela se fecha, porque ela está ouvindo negativo, ela não ouve mais nada. Então, você pode ensinar, você pode explicar, ela já está tão chateada com ela mesma, ou mesmo com você,
que por mais que você tente treiná-la, ela não vai mais absorver. Então, você não vai desenvolver, você vai desmotivar, você vai destruir a pessoa, tá? Então, para que você faça o contrário, que é motivá-la a fazer corretamente, é falar os pontos positivos, falar o que ela errou, como resolver e mostrar que você acredita que ela vai fazer certo, que você acredita que ela vai conseguir. Isso é um feedback construtivo, né? Mesmo falando do negativo, tá? Tem uma pergunta aqui do Teanes também, viu? Do professor Teanes aqui, viu, Wagner? Ó, o liderado pode mostrar que o líder pode mostrar que ele está cansado, ou isso é uma fraqueza, né? Gente, o liderado pode ver que o líder está cansado, ou isso é uma fraqueza? Ótima pergunta, professor Teanes. Então, é o seguinte, gente, o líder também é um ser humano, né? Ele não precisa ser o super-homem, que mostrar, estou sempre bem, Não, vai ter um dia que ele vai estar chateado, que ele vai estar cansado, né? O fato de ele olhar para a equipe e falar, pessoal, olha, realmente hoje o dia foi difícil, eu estou realmente cansado, né? Eu estou precisando mais do que nunca de vocês da equipe. Então, mostrar que está cansado não é mostrar que, assim, estou cansado de desistir de tudo. Não é nesse sentido. É mostrar que ele está, sim, cansado, que as coisas estão muito corridas, que ele precisa que a equipe esteja junto com ele mais do que nunca. Mas, ó, pessoal, nós todos juntos vamos conseguir passar por essa fase difícil. Então, ele mostra que ele está cansado, ele mostra que ele precisa da equipe, mas ele motiva que vão sair do problema. Não é mostrar que está cansado, ó, estou cansado, está cheio de problema, não aguento mais. Aí não. Aí ele destrói a motivação da equipe, aí vai tudo por água abaixo. Então, também tem jeitos de ser feito isso, né, Wagner? Não, com certeza absolutíssima, Roberta, porque, veja, professor Teanes, nosso querido diretor aqui do canal, né, quando a gente está construindo esse passo a passo, Roberta e amigos, esse tipo de reciprocidade, ela fica muito fácil, muito leve, porque já gerou um nível de confiança tão grande entre a equipe e o líder, que isso não é mais um problema, isso deixa de ser um problema, né? Porque já está muito bem construída. Eu sempre tive relacionamentos muito próximos, muito fortes com as minhas equipes de trabalho, né? Que, por exemplo, e claro que esgota, chega um momento que é cansativo, é estressante, as demandas são enormes, né? Você recebe informação de tudo que é lado durante o seu dia a dia. Chega no final do dia, você está com a cabeça a 1000 por hora, né? São informações de todos os lados, né? Então, como a Roberta falou, isso pode ser usado até de uma forma estratégica, né, para referenciar, né, para a sua equipe que você também é um ser humano, que você também tem problemas, que você também passa por pressão, por dificuldades, que você também se cansa, porque ele se cansa também, mas é aí, como a Roberta falou, é aí que você fala, cara, agora que eu preciso do C, né, vamos falar o português que a gente fala na rua, né, agora que eu preciso do C, para me ajudar, né? Porque, cara, eu tô cansado, tô esgotado, nem vou conseguir agora olhar certinho, né? Esses relatórios que você está me mostrando, mas eu preciso que você cuide disso para mim. Lembra da frase? Eu preciso que você cuide disso para mim. Então, não tem problema nenhum, desde que esteja bem construída essa relação, e não aquela coisa de sentar na cadeira e falar, cara, eu tô cansado, nem quero ver isso aí, nem vem aí, fala com o Joãozinho lá, fala com o João, com o Pedro, eu tô cansado. Aí não dá, né, Roberta? Aí destrói todo um trabalho, né? Não aí é liderança. Né? Destrói. A gente está com uma pergunta aqui do Emerson, né, falando se não seria o sentido reverso, né, de falar do ponto da falha do profissional primeiro e depois dos pontos positivos. Emerson, em técnicas de coaching que eu aprendi aí, de muitos anos desenvolvendo pessoas, por que eu aconselho não falar da falha depois? Quando você começa falando da falha da pessoa, acontece isso que eu falei para vocês, é comprovado. Essa pessoa se fecha, ela já se sente lá no chão.
E não adianta você falar dos pontos positivos para ela depois, porque ela não estará mais ouvindo, tá? Por isso que a gente faz o inverso, tá? Porque se você vier e falar assim, Roberta, você fez isso aqui, não está correto, você deveria ter prestado atenção, isso daqui não é do jeito que eu pedi. Gente, eu já me fechei, eu já estou me sentindo péssima. Você pode falar para mim, ó, mas você é excelente profissional, eu gosto de você, não sei o quê. Eu não vou estar ouvindo mais nada depois. Eu já estou me sentindo uma profissional péssima, vamos dizer assim. Por isso que eu sempre oriento no feedback fazer o contrário. Porque senão eu não vou ouvir seus elogios, eu não vou ouvir seu feedback positivo depois. Isso é comprovado aí em todos os feedbacks que eu faço aí na minha área profissional, nas minhas consultorias, tá? Ô, Roberta, e também vale destacar que isso são, digamos que seriam regras, mas há exceções, por exemplo, como o Emerson comentou aqui, poderão haver, né, Roberta, eventualmente. Depende muito do seu relacionamento com esse profissional. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com ele? Por padrão, não dá para fugir, né, Roberta? Precisa ser feito dessa forma, porque senão, assim, o processo desanda como um todo. Mas sim, vamos supor uma pessoa muito próxima. Muito próxima. Vamos supor aqui, eu e o Roberto. A gente trabalha junto, temos um nível de companheirismo de trabalho bem grande, a gente é amigo, a gente conversa sempre, a gente trabalha junto, mas se dá bem, temos aí uma história construída junto. Eu posso, de repente, chegar lá e falar, Roberta do céu, você quebrou minhas pernas, Roberta. Como é que você fez aquilo? Por exemplo, estou supondo aqui uma situação. Mas o meu grau de intimidade ou de interação com a Roberta, às vezes, me permite chegar lá e falar, Roberto, mas você quebrou. Nossa, cara, e agora? Né? E agora? O que a gente vai fazer? É muito mais próximo, né, Wagner? Você consegue. E mesmo com muito jeito. Exatamente. Né? Exatamente. Mas precisa haver realmente um nível de interação diferenciado. Não dá. Em regra, para as equipes de trabalho, onde você não tem essa aproximação aí tão grande, não tem como. O passo a passo vai garantir, o método, a técnica que a Roberta expôs aqui, vai garantir que você não erre. Você vai seguir um processo que já está bem construído e você não vai errar. Porque, de repente, se você chega com essa abordagem, uma pessoa que você não tem intimidade, não tem liberdade, não tem aproximação com ela, cara, né, você arrumou outro problema. Não é verdade, Roberto? Sim, sim, né? Onde a pessoa, você não tem aquela proximidade, aquela liberdade de falar algumas coisas. Então, se você já começar pelo negativo, é onde aí a chance de dar errado é muito maior, né? Então, por isso que as técnicas de desenvolvimento em coaching, elas ensinam sempre valorizar a pessoa, valorizar o profissional, sempre mostrar essa valorização e depois mostrar as coisas que ela precisa melhorar, né? É fazer a pessoa se sentir importante primeiro, né? Que é tudo isso que a gente vem falando desde o começo das técnicas hoje, né, Wagner? Exatamente. Roberto, nós estamos indo já para o fechamento, viu, Roberto? Falta só mais um item, que o horário já está avançado aqui, mas o Douglas fez uma pergunta interessante, né? Como é que o funcionário deve se comportar frente a líderes centralizadores? Douglas, eu diria o seguinte, esse assunto é um assunto, assim, que redundante nas equipes de trabalho dentro das empresas, né? Porque ainda existem pessoas com essas características. Eu sempre falo assim, cara, joga o jogo. Jogue o jogo. O mais importante é que você já identificou que seu líder, seu superior, ele é centralizador, então você já conseguiu mapear, você conseguiu identificar, então você já sabe quais são os pontos que são importantes para ele, qual é a maneira que ele enxerga o processo. Você já tem a leitura. Jogue o jogo. Se você sabe que ele é centralizador, não dê por finalizado uma tarefa, por exemplo, sem antes consultá-lo, ou não inicie uma nova tarefa sem falar para ele o que você está fazendo. Jogue o jogo. Você já fez o mais difícil, que é compreender como é que o mundo dele gira. Né, Roberta? A partir desse momento, se eu descobrir que ele é centralizador, ou ele delega mais, ele compartilha mais, então entender qual é o perfil do seu líder faz toda a diferença
e aí fica muito fácil de você jogar o jogo, né, Roberto? Sim, sim. Quando ele é centralizador, o que pode estar acontecendo? Ele às vezes não quer mostrar uma fragilidade de pedir ajuda, né? Então ele quer mostrar que ele resolve tudo. E também às vezes ele se sente inseguro, né? Então, como ele está inseguro, ele fala, como que eu vou passar atividades para as pessoas se posso perder o meu lugar? Então, para você lidar com um líder centralizador, você tem que realmente mostrar para ele o quê? Que você sabe da importância dele como gestor, que você está vendo o tanto que ele se esforça. Nossa, Wagner, olha, você trabalha muito, você é muito bom no que você faz, mas eu queria muito poder te ajudar. Eu estou vendo que você está sobrecarregado. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Então, você está mostrando para ele o quê? O tanto que ele é importante, o tanto que ele faz bem, mas que ele pode mostrar a fragilidade, que ele pode passar alguma coisa que isso não vai torná-lo menos líder. Então, esse jeito de falar com ele, esse jeito de mostrar, mas você não quer que eu te ajude um pouco, porque eu estou vendo que você está na correria, se tiver alguma coisa que você puder e quiser me passar, nossa, eu vou poder te ajudar com todo prazer. Então, é dessa forma que você vai quebrando aquela centralização daquele líder e que ele começa a soltar as atividades sem se sentir menos líder, sem se sentir invadido, tá? É isso aí, Roberto Assis. O Ibragesp também está aqui conosco, nosso querido Ibragesp, né? Nosso querido Lima está aqui nos prestigiando. Boa noite, viu, Lima? Ibragesp. Para quem não conhece o Ibragesp, vale a pena, viu, pessoal, entrar no site www.ibragesp.com.br. Tem muita coisa para os profissionais de segurança privada lá, muita coisa boa. E mês de Black Friday eu estou sabendo que tem promoção lá. Vamos lá ver, hein, pessoal. E partindo agora para o último item, nessa construção das técnicas para desenvolvimento de equipe, eu até anotei aqui, Roberta, que eu chamo com essa palavra, tá? São palavras minhas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu anotei, acho que não sei se dá para vocês verem, mas eu coloquei aqui, ó, informantes. Está escrito aqui, ó, informantes. É assim que eu chamo carinhosamente, né, aqueles membros da equipe que nos dão a informação. E aqui tem que usar aquilo que está na Constituição mesmo, né, que é o sigilo da fonte. Né? Jamais revele a sua fonte, né, porque senão você não terá mais a fonte. Mas o que significa? O que isso tem a ver? Veja, quando você está construindo esse processo, desenvolvendo a sua equipe através dessa metodologia, o que acontece? Você vai construindo uma relação muito forte com a sua equipe, de confiança, de reciprocidade, de feedback, elas começam a ter a liberdade, elas começam a conversar mais com você, interagir mais, tudo começa a acontecer. Os problemas diminuem bastante, as pessoas que não concordam, não gostam, não querem muito fazer parte disso, naturalmente elas vão se afastando, e aí fica fácil você fazer uma triagem dentro da equipe, e aí você precisa ter as pessoas que eu chamo carinhosamente de informantes, que sabe aquele cuida para mim, que nós falamos lá no meio da nossa transmissão, e aí você vai acrescentar, ó, cuida para mim, você vai acrescentar. E se tiver algo que você perceba que não tá legal, você me avisa. Roberta do céu, eu adoro isso, porque isso dá muito resultado, né? Então você chega lá na pessoa que está comprometida, que estão, né, desenvolvendo junto com você, que será provavelmente a maior parte da equipe, e aí você vai só acrescentar isso. Cuida para mim, se não tiver legal, você me avisa, se você perceber que não chegou, você me fala, se você perceber que não está indo da maneira correta, você me ajuda, você escreve para mim, sei lá, você vai falar o que precisa ser falado para essa pessoa. Então, ter essas informações, o que eu chamo carinhosamente dos informantes da equipe, nossa, faz toda a diferença para o líder, para o supervisor, para o inspetor, para o coordenador, para o gerente, para o diretor, né? Porque você tem ali quase que em tempo real aquilo que provavelmente você vai descobrir só na semana que vem, quando você for visitar o posto de trabalho novamente, você tem quase praticamente tempo real aquelas informações e muito provavelmente já corrigidas, ou se não ainda corrigidas, está na sua mão e é só você dar o comando certo e finalizar a tarefa. Roberto Assis.
se os nossos amigos colocarem em prática esse passo a passo, eu tenho certeza que haverá uma transformação muito grande da palavra que você usou, que são os resultados. Sem dúvida, Wagner. E eu fiz isso que você falou hoje, né? Cheguei numa equipe, chamei um por um e deixei bem claro, né? A importância dessa equipe sempre comunicar tudo o que está acontecendo, né? Então, olha, qualquer coisa que você sentir que está diferente, que não está legal, mas não é assim que tem que funcionar, eu estou vendo aqui que não é o jeito que a empresa precisa que funcione. Falei, comunique imediatamente o seu gestor, né? Você tem toda a liberdade para isso. Não deixe o problema acontecer, virar uma bola de neve e aí estourar muito maior depois. Então, quando tem confiança, quando tudo isso é construído com esse passo a passo, chega em um momento em que nós temos as pessoas da equipe que realmente, né, vão estar nos informando de qualquer coisa que saia aí do que realmente tem que ser muito mais rápido, a ponto de a gente poder resolver isso mais rapidamente, melhor, sem que atinja o nosso cliente, né, e a qualidade do serviço prestado. Então, isso é importantíssimo. Roberta, o nosso diretor, querido professor Tiana, já colocou aqui, ó, no chat o link para você que quer acessar o IBRAGESP com desconto. Já entra aqui nesse link, né, e aproveita aí, tem muita coisa boa. Tem curso da Roberta Assis lá que eu sei, tem curso do Wagner Ferreira lá que eu sei, e de outros colegas que estão aqui no chat também, que são instrutores, são conteudistas do IBRAGESP. Do IBRAGESP tem muita coisa boa lá, então aproveita. Roberta Assis, estamos chegando ao final, mas tem gente que ainda não deixou o like. Olha, eu tô vendo aqui até quem não deixou o like, viu? Eu vou citar o nome de quem não deixou o like, que o YouTube tá me contando aqui, né? Mas eu vou esperar, porque eu acho que ele vai dar o like aí, vai aumentar um pouquinho esses likes, né? Importante. E escreva, aliás, o professor Terence colocou aqui, ó, colocou os risos aqui, né? Se inscreva aí no canal, né? Isso é uma maneira da gente entender que você está gostando do conteúdo. Vamos ver se vai aumentar esse like aí, viu? E chegou a Lene Aguiar, diretamente de Rio Claro. Boa noite, Lene. Muito obrigado, viu? Chegou aí. Estamos no finalzinho, mas vai ficar gravado, né, todo esse programa para você assistir. E a gente entregou muita coisa hoje, né, Roberto? É isso aí. Se seguirem esse passo a passo, eles vão ver a transformação que vai ser na equipe, né? Isso é comprovado, pessoal. Então, coloque realmente aí todas essas técnicas em funcionamento que vocês vão ter um resultado aí que tanto esperam, tá? Pessoal, não deixe de dar o like aqui, né? Conforme o Wagner falou, a gente sabe aqui das pessoas que estão nos assistindo, quem já deu like, quem não deu, né, Wagner? YouTube, e mais uma vez, obrigado. Oi? O YouTube conta tudo pra gente, Roberta. Já até aumentou, ó, tá até aumentando os likes aí. É isso aí. Gente, obrigado aí mais uma noite com todos vocês. Lembrando que quarta-feira que vem também terá mais um programa com muito conhecimento, muita informação, e é essencial a participação de vocês, gente. Então, não esqueçam, toda quarta-feira às 8h30. É isso aí. Na quarta-feira que vem, Roberta, convidado especial. Não falte, não falte. Vai ser incrível a nossa próxima transmissão do Liderança News. Roberta, muito obrigado. Amigos, muito obrigado. Uma boa noite, bom descanso a todos. E até semana que vem. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite.